Por isso, nessa noite eu vou falar um pouco sobre uma mãe chamada Ana. Amém? Tem a Ana Sara, né? Eu fiquei pensando, quem é aqui que se chama Ana, né? E a Ana não casou ainda, mas o nome dela é Ana Sara, né? Então acho que é só essa, né, que tem aqui com esse nome. Amém? 1 Samuel capítulo 1, do 9 ao 18. O tema é Ana, uma mulher perseverante. Amém? Ana, uma mulher perseverante. Vamos falar juntos? Ana, uma mulher perseverante. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel 9, ou capítulo 1, do 9 ao 18, nos diz a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, essa mulher chamada Ana era uma mulher que enfrentou grandes desafios na sua vida. Essa mulher viveu numa das piores épocas da nação de Israel. Aliás, na época não poderia nem chamar de nação, porque não tinha um reino, né, estabelecido. Mas assim, num contexto muito difícil, um contexto social horrível,
onde ninguém se entendia. Parece que eu estou falando de alguma coisa que todos nós já estamos interpretando alguma coisa, né? Ninguém se entendia. Um tempo em que ninguém se entendia, principalmente a nível político e social. Cada um queria fazer o que viesse à sua cabeça. Tem um texto na palavra de Deus, no livro dos Juízes, porque essa época é uma época de transição do tempo dos juízes para o tempo dos reis de Israel. Aliás, Samuel, pela necessidade da época, ele foi o último juiz, não é? E que acabou fazendo a transição do reino para Saul. Os irmãos se lembram da história, né? De Samuel ir à casa de Jessé e ungir a Davi rei de Israel, ainda bem garoto, né? Bem novo. Então, irmãos, esse período de transição, como dissemos, foi uma época muito difícil. Um contexto de muito pecado, muitos pecados, muita idolatria, muito distanciamento de Deus por parte dos filhos de Israel. E também, irmãos, Ana enfrentou uma outra crise. Além da social e política, Ana também enfrentou a crise sacerdotal. Que era creio eu, pior do que a crise social e política. Pior por quê? Por quê? Porque é como eu falo com os irmãos. Lá fora, você vê a malignidade acontecendo, né? Os problemas acontecendo lá fora. E você diz, mas o mundo jaz no maligno, não é mesmo? Então parece que não afeta tanto a gente. Porque quando a gente lida com ímpios, irmãos, eu, por exemplo, já lido com uma certa prevenção, com o pé atrás. Isso por quê? Porque quem não está com Deus está com o diabo, irmãos. A Bíblia diz que só existe quantos senhores? Só 2. Então, se o camarada não caminha com Deus, não se iluda não. Quem dirige a vida dele é o diabo, né? Ele só não faz às vezes loucuras e não peca mais do que uma certa medida, é porque ainda tem coisas que Deus pela misericórdia não permite, não é mesmo? Mas sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas Ana foi incompreendida dentro do seu próprio contexto espiritual e religioso, irmãos.
Aonde que ela deveria achar conforto? Aonde que ela deveria achar, a princípio, a proteção? Onde ela deveria, a princípio, achar uma palavra de consolo, de conforto? Ana achou uma palavra de incompreensão, uma palavra pesada demais para ela, porque o sacerdote Eli, que era o sacerdote que servia naquela época em Siló, ele teve Ana como filha de Belial. E vocês sabem o que é filho de Belial? Na Bíblia, filho de Belial significava alguém que era dominado por um espírito de embriaguez. Hoje tem um outro nome aí que eu não vou nem citar aqui, né? Costumam dizer, né? Um espírito aí, mas isso para nós não interessa. Mas Belial era um ídolo da bebida. Belial era o demônio da embriaguez. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, no verso 12 do capítulo 1, assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana, na verdade, irmãos, estava orando ao Senhor. Ana, na verdade, estava sozinha, falando com o Senhor, orando, clamando, chorando diante do Senhor. E quando Eli então observa Ana naquela situação, ele estava tão por fora das coisas espirituais, tão sem discernimento, que ele disse: essa mulher está embriagada, está com o espírito de Belial. Mas Ana levantou sua voz e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado
até agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas tem um último desafio, irmãos, que Ana teve que vencer. Teve um último desafio, que era também o desafio familiar. Era o desafio familiar. Primeiro, social e político. Segundo, o segundo, sacerdotal, a crise sacerdotal, né? Conflito diante da crise sacerdotal. E o terceiro, o conflito familiar. Isso porque na cultura do Velho Testamento, naquela época, a mulher era honrada pela quantidade de filhos que ela possuía. E uma mulher estéril, ela era humilhada, ela era tida como maldita, era desonrada. Hoje, quando se fala em quantidade de filhos, é totalmente contrário, né? Cruzes, né? Se tornou até incomum uma pessoa ter aí mais do que uns 2 ou 3 filhos no nosso contexto social. Mas naquela época, quanto mais filhos uma mulher tinha, muito mais ela era honrada. E a sua rival, pelo fato de Eucana possuir 2 mulheres, e uma se chamava Penina. Diz a palavra de Deus que Penina provocava a Ana, zombava de Ana, porque Penina tinha filhos e Eucana ou Ana não os tinha. Lá no verso 4 diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, que naturalmente ele tinha com Penina. Porém, Ana era estéril, embora fosse amada pelo seu marido Eucana. Então, irmãos, havia um conflito familiar. Era complicado. Na mesma casa, um homem casado com 2 mulheres. Imagina, aguentar uma mulher já é difícil. Imagine 2 no seu ouvido, né? Graças a Deus que Jesus acabou com essa história. Mas, infelizmente, na cultura secular, principalmente no Oriente Médio, se eu não me engano, tem algumas culturas de alguns países que ainda adotam esse tipo de comportamento. Mas deixa isso para lá, porque isso não é bíblico, tá, irmãos? Deus tolera certas coisas, mas o propósito de Deus é que cada homem tenha a sua própria mulher e seja casado com ela, e que os 2 vivam até que a morte os separe. Este é o princípio. Amém? Então, amados, Ana enfrentou
também o desafio familiar, mas ela não desistiu de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de se derramar diante do Senhor em jejum, em orações, e de perseverar nele. Vale a pena, irmãos, perseverar no Senhor. Vale a pena buscar ao Senhor. Vale a pena enfrentar desafios. Vale a pena, irmãos. O nosso Deus honra aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando olho para trás, vejo a nossa história, e eu creio que se você fosse contar a sua história aqui, talvez a de alguns seria parecida com a minha, ou talvez fosse, de repente, seriam até mais interessantes, mais profundas, né? Mais impactantes. Cada um de nós tem uma história de vida, e você sabe o quanto, quem sabe, sua mãe sofreu, né, pagou um preço para que você hoje estivesse aqui, né? Algumas nem estão mais no nosso meio, não é mesmo? Mas, irmãos, a gente observa que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena perseverar nele. Isso aqui eu falo para homens e para mulheres. Vale a pena. A palavra de Deus nos diz que quando Eli então tomou conhecimento do que estava acontecendo com Ana, no verso 17 do capítulo 1 de Samuel, diz a palavra de Deus: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia, glória a Deus. A oração de Ana, irmãos, era que se o Senhor concedesse a ela um filho, ela o devolveria ao Senhor. Ele seria consagrado exclusivamente para o serviço sacerdotal, para o Senhor. E a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. E no tempo certo, irmãos, Ana levou a Samuel diante de Eli e o ofereceu totalmente para o serviço do Senhor. Amém? Glória a Deus. Verso 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Isso em referência a Samuel. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Só que a história não para por aí. Para nós fecharmos, não é? A história não para por aí. Agora vão comigo lá para o capítulo 2, um capítulo à frente. Do 18 ao 21. Diz a palavra do Senhor: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Aleluia. E no verso 21 diz a palavra do Senhor: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não apenas deu um, irmãos, mas deu mais 5, não é? Mais 5, porque ela ofereceu o seu filho ao Senhor, não é mesmo? Ela ofereceu Samuel ao Senhor. Nessa noite, o grande desafio nosso é perseverarmos no Senhor, como Ana o fez, buscando a Ele, mesmo enfrentando grandes desafios, mesmo enfrentando lutas. Os problemas políticos e sociais estão aí, não é mesmo? Você tem lutas em todos os lugares, né? Se Ana fosse aquela mulher, o que a gente poderia dizer aqui? Carnal. Se Ana não fosse uma mulher que tivesse discernimento, irmãos, ela talvez tivesse virado as costas naquele dia, lá em Siló, e dito: misericórdia,
Nem o sacerdote me compreende, não é mesmo? Nunca mais piso nessa igreja aqui em Siló, não é mesmo? Mas Ana era uma mulher perseverante, uma mulher de oração. Ela não desistia. Nessa noite, mamães, já que a palavra é sobre uma mulher, e hoje é dia das mães, não desistam dos seus sonhos, não desistam da família, não desistam de colocar os seus conflitos diante do Senhor, não desistam, porque Deus ouve as nossas orações. O Senhor nos ouve quando nós clamamos. E essa palavra que fique para todos. O exemplo de Ana nos incentiva a sermos perseverantes, homens e mulheres, na presença do Senhor. Mesmo diante dos conflitos, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas, não desista. Não desista. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Deus está atento à sua oração, à sua perseverança. E no devido tempo você vai colher os frutos. E você vai dizer: Deus, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Vale a pena perseverar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Por isso, seja perseverante. Não pare no meio do caminho. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do seu casamento. Jamais. Da sua esposa, do seu esposo. Não abra mão. Porque Deus tem um grande propósito para cada família na terra. E a sua família está debaixo dos propósitos de Deus. Deus tem planos para a sua família. Deus tem plano para a sua casa. Aleluia. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Se tiver alguém aqui que gostaria de uma oração específica para a sua família, se você quiser vir à frente, nós vamos orar por você. Vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente estar orando. Se você sente a necessidade de colocar a vida da sua família diante do altar de Deus, quem sabe você esteja vivenciando uma crise, um conflito, não é mesmo? Então, aproveite esse momento. Hoje é a noite das Anas. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua família diante do altar de Deus. Creia. Creia que o Senhor te dará a vitória. E eu quero liberar essa palavra profética de Deus para a sua vida. 1 Samuel 1, verso 18. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Sabe por que o semblante de Ana já não era mais triste naquele dia? Porque o Senhor havia falado ao seu coração e confirmado a sua bênção, a sua vitória. Ela foi para casa confortada. Amém? Na certeza de que o Senhor a tinha atendido. Aleluia. Então receba essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nesta noite nós colocamos aqui a vida de cada família aqui representada diante do teu altar. Tu conheces os problemas que cada um deles enfrentam. Conhece, Senhor, os problemas lá na casa de cada um deles, cada uma delas, ó Pai. E que o Senhor esteja assim operando de uma forma sobrenatural nesta noite, na vida destas mães que aqui se encontram, ó Pai, em nome de Jesus, e de todos aqueles, ó Senhor, que nesta noite apresentaram suas famílias diante do Senhor. Aleluia. Ó Deus, sabemos que os planos do Senhor são grandes para todos nós, para as nossas casas, para os nossos filhos. Ó meu Deus, visita agora os esposos, visita os filhos, aqueles que aqui se encontram, aqueles que não estão presentes aqui neste lugar, que eles possam ser tocados pela presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa noite, ó Deus, toda tristeza, Senhor, toda aflição de espírito, como era a vida de Ana, assim como Ana estava, ou se encontrava, como ela mesmo disse, eu sou mulher atribulada de espírito, em nome de Jesus, traga paz, conforto e segurança, Senhor, aqui, a cada mãe e a cada família aqui representada nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós te oramos. Deus de promessas, caminho no deserto, Aleluia. escuridão, meu Deus, Pode se assentar, queridos. é quem Tu és. Glória a Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia.